prece, né, pessoal? Iniciar. Vamos fechar os nossos olhos, pedir a Jesus neste momento que possa nos envolver com o seu amor, com a sua luz, para que possamos dar início aos trabalhos desta manhã, estudando a mediunidade abençoada, instrumento de crescimento e de luz para os nossos corações e mentes. Possamos, Senhor, elevar o nosso pensamento à altura da necessidade dos nossos corações, para que possamos atingir as esferas de luz e de amor, trazendo delas vibrações de paz, de conforto e de harmonia. Abençoa, Senhor, quantos aqui estão encarnados e desencarnados. Abençoa, Senhor, todos aqueles que se beneficiam do trabalho desta manhã, direto ou indiretamente. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então é isso, né, pessoal? A gente vai dar continuidade ao estudo, né? A gente hoje vai falar de psicofonia, né, e psicografia, né, que são as mediunidades aí, né, mais famosas, né? São as duas mais conhecidas, né? A psicografia, né, que é escrita através da influência espiritual, e a psicofonia, quando o médium fala, né? A psicofonia hoje é, com certeza, dentro da casa espírita, a mediunidade mais utilizada e mais, vamos dizer assim, disseminada, porque é a mediunidade mais fácil, né? Falar é sempre mais fácil do que escrever, do que desenhar, né? Dado a essa característica, então a psicofonia ela tem, né, uma facilidade muito grande, né? E aqui no início aqui da apostila, aqui o companheiro que está fazendo o estudo, né, ele compara, né, com a Epístola de Paulo aos Coríntios, né, que é o primeiro livro dos médiuns, né, a Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, é o primeiro livro dos médiuns na história, né, porque o Paulo ele coloca uma série de orientações ali, né, para aquilo que ele chama de carisma espiritual, né, o que ele chama de dons do espírito, né, que nada mais é do que o fenômeno mediúnico, né. Na verdade, no Novo Testamento, né, todos aqueles fenômenos espirituais que a gente via, nada mais são do que fenômenos mediúnicos dentro de uma nomenclatura ali, dentro de os nomes que ele utilizava eram nomes apropriados ali para o ambiente, para a época deles, né, questão apenas de vocabulário para dizer a mesma coisa. Como antes no Antigo Testamento, né, a mediunidade é o que eles chamavam de profetismo, né, que é quando os profetas lá, que eram os médiuns, eles falavam em nome, né, de Jeová, né, dos Elohim, da espiritualidade, né, seja lá dos anjos, né, e ficou, né, o nome profeta porque era, né, como tinha lá as pitonisas gregas, tinha lá as síbilas romanas, tinha lá, né, cada religião vai desenvolver isso, né, mas quando a gente vai estudar, né, essa questão da psicografia, né, ela era para o Kardec a mediunidade preferida, né, dentro do contexto da época que Kardec vivia. Por quê? Porque o Kardec, né, ele tinha o desejo de poder rever o que os espíritos falavam. Então, a coisa que era escrita, para ele tinha muito mais utilidade, né, porque ele podia ir lá depois pegar as anotações, ler, reler, né, comparar, pensar, analisar, né. Então a psicografia sempre foi muito incentivada pelo Kardec, inclusive lá no livro dos médiuns, né, fala que você pode treinar até em casa sozinho, né, para horror aí de muitos companheiros da doutrina espírita aí, mas fala isso lá, está escrito, né. Então, né, o Kardec mesmo ele dá um roteirinho lá para a gente treinar a psicografia, né. Todos nós podemos fazer psicografia, né? Mas a questão é que normalmente a psicografia ela está associada para a gente com aquilo que a gente chama de mediunidade mecânica. Então muitos médiuns, muitas pessoas que teriam até um desenvolvimento muito bom na psicografia, eles travam porque eles pegam lá a caneta, lá, o lápis e o papel, põem em cima da mesa e esperam que o espírito segure na mão dele e escreva, né? Essa mediunidade que a gente chama de mediunidade mecânica, ela é rara. Tá? A maioria esmagadora dos médiuns que psicografam não tem essa mediunidade, né? Até porque, né, é uma mediunidade que exige um esforço, né, um dispêndio energético do espírito muito maior, né? Então, o que se tem é o médium mais famoso, é o médium semimecânico, que é o que? O médium sente algum arrepio, alguma coisa assim, ele sente que tem, né, alguma coisa envolvendo o braço dele, alguma coisa assim, e ele vai escrevendo por vontade própria. Apesar de sentir uma energia e tal, mas é algo mais sutil,
né? Não é o espírito pegar na mão dele e escrever, né? Essa mediunidade que o pessoal mais mecânica, ela se dava muito para poder meio que convencer os outros que existe mediunidade, lá na época do Kardec, né? Então ela tinha essa mediunidade, aparecia mais porque era a mediunidade do cara pesquisar, falando, nossa, é mesmo, lá ele está olhando para o outro lado lá e o negócio está escrevendo, né? O Chico Xavier tinha alguns fenômenos mediúnicos dele que eram mecânicos, normalmente quando ele psicografava livro, quando ele estava sozinho, tá? Mas, né, aquelas reuniões que ele fazia lá em Uberaba, normalmente a psicografia era semi-mecânica, ou seja, ele sentia, né, ele ia escrevendo e os espíritos iam intuindo ele. Claro que isso aí não tem uma divisão muito certa entre uma e outra, não, tá, gente? Então, o espírito... Isso aí também algumas, isso acontece, mas assim, isso não era a maioria, tá? Normalmente eles mostravam as que acontecia isso, né? Que também é um fenômeno também da psicografia também, mas que não é, vamos dizer assim, cotidiano, não era todas do Chico que eram assim, não, tá? Mas o que acontecia? Aquelas psicografias que a letra do Chico mudava eram, né, vamos dizer assim, utilizadas como prova de que o fenômeno existe, né? Mas se você fosse pegar e calcular ali de 100 psicografias que ele fizesse, né, 5 tinha a letra igual, as outras 95 era a letra do próprio Chico, né? Ou então aqueles garranchos lá, né? Normalmente a psicografia, não sei se vocês já viram, né? Alguns médios eles escrevem tão rápido que depois tem que vir uma pessoa traduzir, né? A pessoa escreve por baixo o que está escrito lá, porque a velocidade de escrita, né, é muito grande. Então, o próprio médium, depois, ou ele traduz, ele escreve lá, faz uma linha, ela escreve de caneta embaixo o que o espírito escreveu, ou às vezes até alguma pessoa do grupo mesmo fica lá, que já conhece a letra, né, que já sabe como é que é, fica lá e meio que faz uma tradução da mensagem psicográfica, tá? Mas hoje em dia, por exemplo, isso já até caiu um pouco no desuso, porque há muitos médios, principalmente quando a gente vai escrever para fazer um livro, alguma coisa, eles fazem psicografia direto no computador. Então não tem esses erros o Divaldo mesmo, desde a década de 90, as obras do Divaldo ele psicografa no computador, ele senta lá no computador e vai escrevendo. Então não tem mais aquilo de pegar o papel e escrever, né? Aquela coisa mais romântica, né? Quando é, por exemplo, uma reunião mediúnica, na casa espírita, às vezes acontece, né? Até porque não tem como você levar um laptop e colocar lá no meio da reunião mediúnica lá, né? Às vezes até atrapalharia por causa da luz, né? Mas, por exemplo, normalmente obra mediúnica não é psicografada em reunião mediúnica, tá? Isso quer dizer o quê? Fazer um livro, né? Eu vou fazer um livro, normalmente o médium ele se recolhe a algum ambiente, ou ele vem para casa espírita, ele vai para um quarto, né? O Chico ia lá para a fazenda modelo, lá onde ele trabalhava, tinha lá um subsolo lá, né? Embaixo, ele descia lá as escadas lá, ficava lá horas lá psicografando. A maioria dos livros de romance do Emmanuel, ele psicografou sozinho. Ou seja, não tinha uma reunião mediúnica de psicografia, até porque não funciona muito bem, tá? Normalmente o que acontece? A reunião mediúnica hoje ela é muito voltada para psicofonia, tá? Então, às vezes, para um médium psicográfico, se ele não tiver uma certa capacidade de concentração, ele desconcentra, ele começa a escrever, aí o espírito fala, o espírito grita, o dirigente fala, o outro, entendeu? Às vezes, se a pessoa não for muito concentrada, ela perde. Então, normalmente em reunião assim as mensagens são menores, são mensagens mais curtas, né? Às vezes notícias de desencarnados, né? Então, assim, a psicografia ela tem, né, esses dois, vamos dizer assim, vieses. Uma é a construção de obra mesmo, né? O cara fazer um livro, fazer alguma coisa mais aprofundada, e outras são mensagens que a gente chama de mensagem consoladora, né? Que são mensagens mais pequenas, mais curtas, mais simples, né? Mas o que acontece? Hoje, com o advento da tecnologia, né, essas mesmas mensagens podem ser feitas via voz. A pessoa grava a mensagem espiritual e manda para as pessoas, entendeu? Então, assim, é muito possível, né, você ter mensagens via voz hoje em dia, dado a facilidade tecnológica. O que acontece às vezes é porque os médios são mais antigos e tal, não tem muita familiaridade, né, tem dificuldade, mas é o mais comum, gente. Entendeu? A espiritualidade ela vai se adaptando, tá? Na época do Kardec, a psicografia, para vocês terem ideia, era feita amarrando o lápis no pé da mesa, né?
Começou com contagem de batida da mesa. Então o cara, né, ia escrever alguma coisa, a mesa ia bater no pé no chão, né? E aí eles contavam, cada batida significava uma letra do alfabeto. Imagina a demora, né? Na verdade, a mediunidade é a mesma. O que acontece é que nós estamos tendo um processo facilitado da mediunidade. O que acontecia? Na época do Kardec, começou com sim e não. Então o espírito perguntava, um espírito aqui, uma batida sim, 2 batidas não. Aí ampliou. O que aconteceu? Passou, né, as batidas representarem letras do alfabeto. Mas imagina o espírito falar que o meu nome é Zulmira. Ele tem que bater 27 vezes na mesa lá, Daí se fosse o alfabeto antigo, não tinha o W, Y, né? Então ele ia ter que bater 20 vezes. E se a pessoa que fosse contar esquecesse? Né? Então, para ele escrever, isso é uma coisa sofrível. Para escrever uma frase, isso é uma coisa de 1 hora ali, batendo no chão, e o cara contando e anotando para escrever uma frase. Né? Aí o que aconteceu? Passou um tempo, né? Eles começaram a fazer, o pessoal lá da Sociedade Espírita de Paris começou a fazer umas mesas em miniatura. Eles faziam umas mesinhas assim, né? Mais ou menos assim, né? E colocavam em cima, e os médicos colocavam as mãos em cima da mesinha. Aí a mesinha batia, ficava mais fácil. Aí passou um tempo, o pessoal pegou uma cesta e colocou um lápis dentro da cesta. E aí os médicos seguravam o lápis escrevendo, que é a origem da tal da brincadeira do copo lá, a brincadeira da tábua de quinja, quija, sei lá como é que escreve aquilo, né? Aquilo ali veio lá da época do Kardec. Eram tentativas que o pessoal fazia para facilitar o processo mediúnico. Então, em vez do espírito bater, eles colocavam as letras na mesa, né? Colocavam lá um cestinho, um copo, uma taça, um objeto lá mais fácil de mover. O médium punha o dedo em cima e ia levando, né? É a tal da brincadeira do copo, entendeu? Aquilo ali vamos dizer assim, é uma psicografia primitiva, tá? Então, assim, e aí, por que o pessoal ficava com medo daquilo e tal? Porque normalmente, né, vinha alguma mensagem, mas os espíritos que manifestavam ali, às vezes, eram espíritos brincalhões, zombeteiros, né? Então, assim, as pessoas ficavam meio assustadas com aquilo, mas é o mesmo fenômeno que o Kardec. Passou o tempo, eles pegaram a cestinha, começaram a fazer com um lápis na cestinha, né? E aí, um dia, alguém deve ter tido a ideia fantástica de pegar a cestinha, pegar o lápis na mão e ele mesmo escrever. Entendeu? Olha como é que... né? Foi simplificando, né? Mas por quê? Porque tudo que vai começando, gente, tem um certo caráter sagrado para o pessoal. Então, aquele pessoal que estava acostumado só bater na mesa no chão, né, torcia o nariz lá para quando eles fizeram a mesinha em miniatura. Assim como o pessoal da mesinha em miniatura torceu o nariz para o pessoal que fazia brincadeira do copo. Assim como o pessoal torceu o nariz para o médico que pegava o lápis e começou a escrever. Assim como o médico escreve com lápis, né, torce o nariz para o outro que mete um laptop lá, né, e coloca a mensagem lá, ou então grava áudio, né? Hoje vai ter, né, mediunidade via áudio, né? Com certeza. E acho que naquela época a gente estava começando a entender algumas coisas, então como que Kardec falou assim, ele mesmo não sabia, né? Ele achava que a mesa tinha algum papel ali relevante no processo, mas assim, por que eu estou falando isso? Porque a questão toda está na instrumentação e não na, né? E o que foi mudando? O instrumento que se utilizava, né? Então, assim, na verdade, essa mudança, o que ela fez? Ela facilitou o processo de comunicação mediúnica, né? Então, por exemplo, hoje, com a tecnologia que nós temos, né, não precisa a pessoa pegar um ônibus ou um carro e ir lá para Uberaba, esperar 15 horas numa fila para ela poder receber uma mensagem da espiritualidade. Muitas vezes, né, o que vai acontecer? Essa pessoa, ela pode receber isso de maneira virtual, né? E isso, né, é uma coisa que para muitos assusta, né? Porque algumas questões relacionadas à mediunidade, né, principalmente psicografia, né, estão dentro da questão que o pessoal chama da questão do controle, né? Então, o que acontece? Alguns companheiros ainda acham, né, que tem que limitar o acesso das pessoas aos conteúdos. Por quê? Porque as pessoas não teriam capacidade de avaliar o que é bom, o que não é bom, e as pessoas poderiam ser enganadas, né? Então, por exemplo,
Antigamente, na época do Chico, né, quando o Chico estava lá psicografando em Uberaba, o que ele fazia durante, né, terminava a reunião, né, normalmente ele lia as mensagens, o que ele fazia? Pegava a carta e dava para a pessoa. Não é isso que ele fazia? A pessoa estava lá, que tanto de gente, né? Normalmente, claro, tinha 500 pessoas lá. Vinha 5, 6 mensagens, porque, né, é até humanamente impossível que o Chico Xavier psicografe uma mensagem para cada um, né? E o que ele fazia? Ele lia para todo mundo e entregava a mensagem, né? Com o tempo, o pessoal começou a pegar no pé disso. Falou assim, nós temos que analisar essa mensagem. Então, muitos trabalhos de psicografia acabaram, porque às vezes a pessoa vinha de longe para receber uma mensagem, né? E aí aquela mensagem psicografada ela passa por uma banca examinadora antes, e às vezes é uma banca examinadora que demorava um mês para analisar aquela mensagem. Perdeu ali a energia, o foco da coisa, né? Claro que isso aí foi feito por quê? Porque em alguns momentos, alguns médiuns, aí entra a questão da gente estudar, alguns médiuns despreparados começaram, né, a atender no molde do Chico e entregar cada barbaridade pior que a outra para as pessoas. Aí o pessoal acendeu o alerta, né? E isso fez com que o processo da psicografia tivesse uma redução assim, muito grande dentro do ambiente da casa espírita. Hoje em dia é raro a casa espírita que trabalha com psicografia direta para entregar para as pessoas, exatamente por causa dessas questões, né? Ou tem um médium ali que a casa confia muito, né, e deixa a coisa fluir, ou, né, a própria questão da análise ali, né, daquele texto ali, dificulta o fluir da situação, entendeu? Então hoje... É porque é o seguinte, né? Porque é questão de conhecimento espiritual do Chico. Porque, por exemplo, o Chico é um cara que estudou o Evangelho a vida inteira, né? Então, quando o Emmanuel, quando alguém vinha escrever uma carta através dele, existia um filtro ali, né, do conhecimento do próprio Chico, né? O Chico tinha uma questão de falar de Jesus, aquela coisa toda, então ele imprimia aquilo dentro do conteúdo da carta, né, de maneira, vamos dizer assim, indireta. Tem muitas pessoas que chegam na casa espírita, né, e o que acontece? Elas vão estudar, né, elas chegam e elas falam assim, estou recebendo uma mensagem, né? E aí o que acontece? Essa pessoa ela nunca nem pegou um evangelho para dentro da vida, mas ela, né, igual eu já contei para vocês, a senhora que uma vez chegou lá na casa espírita, quando o Francisco de Assis era em outro endereço, uns 20 anos atrás, a senhora chegou lá para a gente, a senhora até bem intencionada, falou assim, começou a frequentar a reunião pública. No terceiro dia que ela foi, ela trouxe uma mensagem, falou, você escreveu essa mensagem aqui, que vocês lessem na reunião pública da casa, né? Porque ela estava toda intencionada, né? Eu achei até legal. Não, que você foi ler a mensagem dela era toda sem pé nem cabeça, né? A mensagem começava assim, né? Primeiro, a mensagem elogiava ela o tempo todo, que ela é uma pessoa muito boa, mas que ela sofre, né? Então, e aí, no meio da mensagem, mandava o pessoal da casa espírita ler o terço, né? Rezar o terço na casa espírita, coisa que não são católicos, né? O terço é uma coisa da igreja católica, né? Então, né? Isso mostrava, não entende nada de espiritismo. E no final, quem assinava a mensagem era Jesus. Como é que eu leio uma mensagem assinada por Jesus, para o pessoal da casa espírita, quando o conteúdo da mensagem, e era toda confusa, eu falei assim, mas Jesus está confuso demais, Jesus não sabe a diferença de casa espírita e igreja católica, não, Jesus está mandando te rezar texto dentro da casa espírita, tem um trem muito esquisito nessa mensagem. Jesus fica ali passando a mão na cabeça dela, falando que tinha lá uma parte da mensagem que falava assim, que ela tinha um filho lá que maltratava ela, e que Deus ia mandar ele para o inferno. Como é que ela, entendeu? Aí você imagina, se fosse um grupo, às vezes em alguns lugares muito simples, a pessoa dessa chega e traz uma mensagem, o pessoal maravilha com aquilo. E aí ela começa a fazer mensagem. Aí vem uma pessoa de fora, né? E aí, em nome de... né? E aí, na mensagem, vem falando assim, você não pode perdoar mesmo seu filho, não, porque você tem que... né? Você que está certo, ele está errado, assinado, Jesus. A pessoa leva isso para casa. Entendeu? Porque falta conhecimento de entender, né? Que é a questão que o Kardec fala da análise da mensagem. Como é que você vai analisar uma coisa que você não entende? Né? Como é que você vai falar de uma coisa que você não sabe? A gente conversou muito o tempo de hoje, né, sobre identificação e estudo, né? Então a gente realmente precisa compreender o que a gente está fazendo para que a gente não seja também, não tenha brecha de outros espíritos que vão... A mistificação, exatamente. Aquilo que tinha uma frase do Kardec que fala assim, se invocar uma pedra na reunião mediúnica, aparece a pedra. Isso quer dizer que é uma pedra comunicada? Não, vai vir um espírito e falar, eu sou a pedra, escreve aí. Entendeu?
Por quê? Porque é a gente que atrai os espíritos. Então, assim, mas aí, se você não pensa que uma pedra não pode se comunicar, se você não entende isso, né? Porque a pedra não tem raciocínio, como é que ela se comunica? Ela não tem mente, né? Tem um princípio espiritual ali, mas está em evolução ainda. Quer ver um exemplo? Há uns anos atrás, sabe o que estava ficando famoso aí dentro das casas espíritas? Mensagem animal. Meu cachorrinho, minha gatinha lá, que tá velhinha lá, desencarna, morreu a gatinha. Aí a gatinha manda mensagem na reunião mediúnica. Aí fica difícil, né, gente? O animal não pensa nesse sentido, né? Ele não consegue concatenar um raciocínio para escrever uma mensagem, não, né? Mas como o pessoal nunca nem ligou para isso, o que acontecia? Tava lá o médico psicografando lá e anotando o nome do bicho no final da mensagem. E aí lotava a casa, porque as pessoas hoje têm um amor muito grande por animal, também não entende nada daquilo, né? Nossa, você viu a mensagem que meu cachorro mandou para mim? Eu falei, gente, meu cachorro... Não, a maioria das pessoas que chegam na casa espírita, elas não sabem dessas coisas, né? E aí você pega uma casa espírita onde nenhum dos médios também estuda ou tem interesse, né? E aí a pessoa vê a casa lotando, né? Ela começa a se sentir especial com aquilo e vai. Entendeu? É por isso que a questão do estudo, a gente observar, né? Por exemplo, a gente sabe, o animal tem um princípio espiritual que sobrevive. Sim, tem. Mas o máximo do animal, se ele se comunicasse, ia ser te lamber. Entendeu? Se fosse meu gato, ia me dar uns tapas. Você vai falar, é ele mesmo, me dá uns tapas, né? Porque o máximo, gente, né? Ia miar, né? E sem contar que um animal não consegue se comunicar mediunicamente. Por quê? Porque falta ele estrutura psíquica para isso. Tá, gente? Ele não dá conta de fazer isso ainda. Ele não tem cognitivo para isso, ele não tem uma série de questões. Mas isso, para a gente poder saber, o que a gente tem que fazer? Estudar. Entendeu? Então, assim, por isso que a questão da psicografia, né? O que é a mistificação? A mistificação já é outra coisa. A mistificação é quando eu deliberadamente minto. Quer ver um exemplo de mistificação? Aquelas pessoas que recebem para poder trazer mensagem. Normalmente elas falam que a pessoa quer ouvir, não é? Por quê? Porque eu estou recebendo e eu quero te manter preso a mim. Né? Normalmente o pessoal que faz leitura da sorte, cartomante, essas coisas, né? Por que as pessoas voltam lá? Já ouviu as pessoas falando como é que é? Nossa, falou tudo o quê? Tudo que eu queria ouvir. Entendeu? Então ali normalmente o que acontece? Existe ali, né, uma mensagem de uma pessoa que não sabe o que está fazendo, mas que quer manter fidelizado aquela pessoa que é o consulente dela, né? Então se eu falar para ela alguma coisa desagradável, ela não volta mais lá não, né? Se ela chega lá imagina, eu estou aqui com o meu turbante aqui, né? Aí eu estou aqui sentadinho aqui, chega uma pessoa que quer me consultar mediunicamente. Eu sou o médico que vende a minha mediunidade. Beleza. Aí ela senta aqui na minha frente, né? Aí ela fala assim, olha, eu estou com um problema lá em casa que meu marido está me traindo. E eu queria afastar ele da fulana lá, que né, normalmente é isso, né? Que está destruindo a minha vida. Aí o que acontece normalmente? Vem um espírito, se manifesta e fala assim, tem um trabalho feito contra você. Primeiro, você já é vítima, né? Mas como você é muito boa, você é muito iluminada, você é muito gente boa, nós vamos te ajudar, né? Eu só preciso que você me pague um tanto para me pegar os materiais necessários para fazer o trabalho. Não é assim? Quem já ouviu falar, né? E aí o que acontece? Mas aqui, não preocupa não que você é uma pessoa muito boa, muito gentil, muito agradável. Deus ama muito você é muito iluminada. Aí no fundo a pessoa é colérica, vingativa, tá lá, né? Briga com todo mundo, xinga todo mundo no trabalho, né? Mas quando ela vai na cartomante, ela é um ser iluminado, né? Quem está falando aí diz que ela é linda, maravilhosa, né? Aí, né? E aí você imagina, a pessoa fala, tu quer? Ela volta. Aí imagina que ela vem na casa espírita. Aí chega na casa espírita. Aí fala assim, meu marido está me traindo e tal. Aí vem um espírito de luz e fala assim, minha irmã, o negócio é o seguinte, né? Você já parou para pensar no que você pode melhorar enquanto ser humano? Então você fazer uma caridade, você perdoar aquele, né? Tira esse ressentimento do seu coração. A pessoa não quer ouvir isso não, gente. A pessoa quer ouvir que ela tem um inimigo, esse inimigo vai ser fulminado ali, que ela que é boazinha. Por isso que muita gente que vem na casa espírita, às vezes atrás de um consolo mediúnico, não volta. Porque a espiritualidade, normalmente, ela fala com muito amor, mas ela te cutuca. Né? Ao invés de você ficar preocupado lá com o seu chefe, né? A pessoa chega e fala, meu chefe me persegue, todo o trabalho que eu tenho me persegue. E o que o Espírito de Luz vai falar? Já procura ser uma pessoa melhor lá, silencia,
né? Toma seu chefe como um companheiro doente que necessita da sua caridade. Você está colocado ali exatamente para ajudar com a sua paciência, com o seu amor, com o seu carinho. Aí ele perceber que existe... Mas a pessoa não quer ouvir isso, não. A pessoa quer que tire ela do serviço, arruma um serviço onde ela ganha 3 vezes mais, né? E que o chefe dela se lasque, que ele seja dependente. Entendeu como é que é difícil, às vezes, a questão da mediunidade? Aí o que acontece? Um médium, às vezes, ele percebe que ele começa a ter ganho com isso. E aí ele começa, junto às vezes com o espírito desencarnado, que não é mais uma entidade equilibrada, elaborar mensagens que agradem aquela pessoa que está ali. E aquela pessoa começa a pagar, e aí vira um ciclo, né? A gente cria isso. Mas a gente não quer, a gente quer ser vítima. Mas nosso, você está falando isso, mas 99% da gente, e a gente mesmo, na maioria das vezes, a gente acha que a gente está sempre certo, não acha? Quantas vezes você acha, não, eu que estou errado, eu que fiz, né? Às vezes nós somos sempre vítimas, nós somos sempre certo, né? Somos sempre coitadinho, né? E assim, o que acontece? Por que às vezes a espiritualidade iluminada se afasta da gente? Exatamente porque a gente não quer os conselhos que eles querem dar pra gente. O conselho deles é: suporta, meu filho, perdoa, né? Entendeu? Ele vai falar assim, né? Os espíritos de luz, eles não julgam a gente, mas que eles cutucam a gente, eles cutucam, né? Então, às vezes a dificuldade da questão da mensagem toda, né? Aí gera né? E hoje as pessoas têm o nosso limite hoje para aquilo que a gente não quer escutar é pequenininho. Se falar 2 palavras que me desagradam, eu já troco de canal da televisão, já pago de seguir, já dou dislike. Por quê? Porque eu quero ser, né? Por isso que a espiritualidade hoje, às vezes, tem dificuldade de acessar a gente. Porque a gente fala que quer, mas não quer, né? Mas aí, exatamente, né? Mas aí depende de cada um de nós, né? Não adianta, mas aí é difícil. Normalmente a espiritualidade hoje manda ler o livro, né? Eu escutei muita gente falar assim: nossa, gente, eu quero uma coisa, não vou fazer isso não. Eu também chegar lá e receber uma mensagem de luz, porque você quer coisa melhor do que... É porque na verdade, isso, a questão toda é o seguinte: a gente está no momento de despertar da nossa consciência. A ferramenta mediúnica, seja ela a psicofonia ou a psicografia, né? É uma possibilidade de contato com a espiritualidade. Entretanto, mesmo quando a gente quer contato com a espiritualidade, permanece uma coisa dentro de nós que é o seguinte: afinidade. Não adianta. Nós temos afinidade. E normalmente a nossa afinidade é com quem? Com quem concorda com a gente. Nós gostamos de ouvir as pessoas que pensam, que sentem, que são parecidas com a gente. Se sente bem no meio daqueles que são iguais. Não adianta, né? Você pega, por exemplo, você me pega que me coloca lá no meio, lá de um baile funk lá, eu vou ficar sem saber nem o que eu faço ali dentro, né? Mas se me coloca lá no meio de um grupo lá que faz alguma coisa que eu gosto lá, eu vou ficar feliz, é a nossa natureza, é a sintonia. Então o que acontece? Quando a pessoa busca uma mensagem da espiritualidade, no fundo, né, é a mesma situação. Como nos falta um pouco ainda de entendimento de que a gente precisa crescer, né, nós ainda naturalmente sintonizamos com aquilo que movimenta a nossa intimidade, né? Então isso é uma questão para a gente poder pensar, para a gente poder refletir, né? Então não adianta só a mediunidade. Por que os espíritos de luz não vêm trazer um monte de coisa nova para a gente? Porque nós não queremos um monte de coisa nova. Nós queremos aquilo que está dentro do nosso cotidiano, né? Então, assim, eu já tive experiências assim, muito interessantes, às vezes, de fazer, né? Eu lembro que uma vez, né, eu coloco muita mensagem no Instagram, essas coisas, né? E aí eu peguei uma época, falei assim: ô Lucas, vamos fazer o seguinte, me dá umas mensagens de cunho mais científico, aí vamos falar de ciência, alguma coisa assim, né? Ninguém via. Você entrava lá a mensagem mais consoladora, ela tinha 200
visualizações, uma que falava lá sobre saúde, sobre mudança de comportamento, tinha 5. Porque não é o que as pessoas querem. Mas não adianta, mas a gente não faz o que a gente precisa, a gente faz o que a gente quer. E o que faz a gente querer mudar? Tem 2 motivos que fazem a gente querer: o amor ou a dor, né? Então assim, muita coisa que a espiritualidade poderia estar trazendo hoje, que às vezes não traz, é porque no fundo, nós não queremos. Por mais doloroso que isso seja, no fundo nós não queremos, né? Então às vezes isso é uma coisa que, né, às vezes a gente está meio que pregando no deserto mesmo. Às vezes a determinada informação espiritual não é para agora, né? Você pensa o seguinte: quantas pessoas iam atrás do Chico para receber carta? Quantas pessoas daquelas pegavam os livros do André Luiz para ler? Porque não interessa, né? Ou quantas pessoas, depois que recebiam uma carta, né, iam procurar saber sobre doutrina espírita? Por quê? Porque o objetivo delas não era saber sobre doutrina espírita, era receber a mensagem do filho que morreu, da mãe que morreu, que é uma coisa correta, está dentro da intimidade daquele ser ali, né? Mas aquilo ali é meio que uma isca, no sentido assim, está sendo jogado ali. Lembra Jesus falando do semeador que sai a semear e ele vai jogando no terreno, né? A maioria da semente se perde, não é porque a gente não recebe a semente, é simplesmente porque a gente não tem um terreno apropriado para desenvolver aquele valor espiritual na nossa intimidade, né? Então aí nós vamos entender por que está tendo essa dificuldade às vezes com essa crise aí das psicografias, né? Até porque tem uma série de outras coisas, tem a questão da linguagem, do vocabulário, e aí o que acontece? Tem a questão de que a divulgação é lenta, né? Então assim, é uma coisa para a gente pensar. A psicofonia, né? O futuro aí, né? A gente fala assim, a psicofonia é algo muito interessante, né? Quem começou a fazer um trabalho de psicofonia de divulgação da doutrina, a gente sabe quem que é o Divaldo. Quem já viu a palestra do Divaldo aqui? Já foi ver a palestra do Divaldo? Já foi lá ver? A palestra do Divaldo ela é sempre igual, no sentido da estrutura. Primeiro ele conta a história, né? Aí depois ele fala um monte de personagem que tem a ver com aquele tema. Que o doutor é fulano de tal, que o professor é fulano de tal. E às vezes ele até confunde. Teve uma que ele confundiu os nomes lá, falou umas abobrinhas, né? Mas como a maioria das pessoas não sabe, porque nunca leu um livro, então a pessoa não sabe tudo isso aí, né? Mas eu já vi o Divaldo falar bobagem, tipo assim, ele confundir, né? Porque é natural, todo mundo confunde, né? E qual que é o final da palestra? No final da palestra o Divaldo fica mediunizado e a mensagem final é ele mediunizado. Presta atenção, como é que vai mudando, né? Então ali no final de toda a palestra do Divaldo tem uma mensagem psicofônica. Só que o Divaldo fala assim: gente, agora eu vou ficar aqui, a Joana de Ana tá chegando aqui, tá, gente? Todo mundo em pressa aí, vamos fazer uma, né? Vamos fechar aqui, vem, Joana. Não. O processo, o que vai acontecendo? É gradual, né? O espírito vai envolvendo ele, vai envolvendo, no final é a Joana de Ana que está falando. Se a pessoa está ali e ela conhece como é que funciona o envolvimento mediúnico, ela percebe, porque muda o jeito dele falar, muda o teor, muda um monte de coisa, né? Isso acontece muito também aonde? Palestra. Às vezes um médium, tá? Ele vai ser muito bom palestrante. Por quê? Porque ele vai deixar a intuição, né? Mas para ele fazer um bom trabalho nisso, o que ele precisa? Tem que estudar. Não tem jeito, o cara fala assim: Marcelo, vai lá falar lá da Mateus capítulo 5. Aí o Marcelo vem aqui, mas ele nunca pegou na Bíblia na vida. Aí o Marcelo vem aqui, Mateus capítulo 5, né? Mateus capítulo 5, tá, gente? Legal, né? O que é isso? Não sei, né? Mas se o Marcelo sabe, o que acontece? Mateus capítulo 5, Sermão da Montanha. Bem-aventuranças, bem-aventuradas, entendeu? Aí já abre a mente dele. Aí quando o Espírito começa a manifestar, ele vai trabalhar, né, de maneira o quê? Indireta. No final, às vezes é o próprio Espírito está falando e o Marcelo não está percebendo, mas a energia daquilo está acontecendo. Então o vínculo psicofônico, ele é mais comum do que a gente imagina. Às vezes pela intuição, às vezes você está sentado conversando com alguém, você começa a falar uns trem, você fala: nossa, de onde eu estou tirando isso aqui? Falando. O que é isso? E isso é um vínculo mediúnico da psicofonia, né? Às vezes você vai mandar uma mensagem para alguém, você escreve alguma coisa, você faz: nossa, que trem bonito que eu escrevi aqui. Pode ser uma psicografia também, né? Então assim, nem sempre
o que às vezes a gente presta mais atenção é mais interessante. Por quê? Não é a forma, é o conteúdo. Então não importa se a minha mensagem psicográfica foi bater no pé da mesa, foi na mesa de quija, foi na brincadeira do copo, não importa se foi eu amarrar lá a cestinha, se eu peguei a caneta, se eu digitei no WhatsApp, não importa. Importa o quê? O conteúdo daquela mensagem. O objetivo maior não é a ferramenta. Muitos de nós ficam muito preocupados com a forma. A forma, esses espíritos falam para Kardec lá no século XIX. A forma é nada. A essência é tudo. Às vezes o espírito pode te ajudar, ele faz você ler a frase da placa do caminhão que está rodando na sua frente. Aí você lê lá a frase, lá, que é as frases de caminhoneiro lá, aquilo te toca. A forma é nada. Né? Às vezes você vai pegar lá o frasco de sucrilhos lá, não está lá escrito alguma coisa lá, né? A forma é nada, né? Então não precisa vestir, colocar, né, o barrete na cabeça, vestir a estola, né? Sentar lá, fazer posição de lótus lá, começar a brilhar, né? Tipo igual o Chakra de Virgem, né? Dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Aí soltar a mensagem assim, né? Fazer aquelas posições, né? Já viu aquelas imagens de Jesus da Idade Média, né? Jesus põe a mão pra cima assim, faz assim, assim, assim. Parece Naruto, né? Fazendo jutsu, né? Vocês nunca viram, não? Né? Jesus parece que ele está fazendo jutsu, porque está lá assim, assim, né? Aquilo ali é um simbolismo, né? Lá da massa. Né? Então assim, aqui, o pessoal acha que espiritualidade é aquilo. Espiritualidade não é aquilo ali é só forma, gente, né? E eu duvido muito que Jesus ficava fazendo jutsu lá quando ele estava pregando os caras lá. Jesus andava assim, né? Até porque, gente, né? Mas a gente acha que o espiritual é aparência. Por que eu estou falando isso? Porque é a questão da psicografia, né? O ambiente influi na psicografia? Muito pouco. Muito pouco. Fazer aqui na casa espírita é melhor? Às vezes porque, né, tem um ambiente. Mas, gente, se eu chegar aqui na casa espírita todo desequilibrado, não adianta nada, não. Entendeu? Às vezes lá no corredor do meu serviço eu estou mais equilibrado que aqui. Né? Então, a forma, o que acontece é que a forma nos dá sustentação, principalmente para as mentes mais jovens. Então, quando a pessoa chegava lá em Uberaba e viu o Chico Xavier sentado na cadeirinha lá, com um lápis na mão assim, com a mão assim, né? Dava um ar, né, de, nossa, ele está recebendo o Espírito, meu Deus, né? Mas às vezes o Chico cutucava, a pessoa falava, mano, disse para você fazer isso, virava e ia embora. Entendeu? Então, assim, nessa questão da psicografia e da psicofonia, a forma é nada. Sentou na mesa, fechou o olho, sentiu, deixa fluir. A análise vem depois, né? Se você analisa durante o fenômeno, você perde, né, uma série de possibilidades que aquele fenômeno ali, tá, poderia trazer, né? Uma série de possibilidades ali, né, que aquele fenômeno ali poderia movimentar para a gente. Né? Então, assim, tem um livro muito interessante do Chico que chama-se Instruções Psicofônicas. Não sei se você já ouviu. O que o pessoal fez? Ele pegou um monte de mensagem que o Chico fala, falada, e fizeram um livro. O cara anotou, né? Normalmente eles gravavam, né? Imagina, gente, antigamente como é que é? O cara tinha que levar aquele gravador lá gigante lá, com aquela fita lá que eles giravam ela com caneta Bic. Não sei se vocês são dessa época, não. Isso, né? Aí a fita saía aquele negócio assim, você fala, meu Deus do céu, né? Já gravei reunião mediúnica aqui do Francisco de Assis, né? Com gravador, com aquelas fitas cassete. Você ia lá, aí a fita embolava, né? Aí, né, na hora que o espírito ia falar, nossa senhora, aí vinha outro lá e gravava a Xuxa em cima já aconteceu isso uma vez aqui, né? Tinha uma reunião de orientação mediúnica aqui, né? Foi das primeiras reuniões mediúnicas aqui de orientação aqui da casa, que uma vez por ano a gente faz, tem que fazer aqui. Desde a pandemia que a gente não faz. Que é a reunião que os espíritos de luz manifestam para comunicar. Aí veio um espírito, né? O companheiro estava gravando, né? Aí o espírito manifestou assim, deu uma mensagem maravilhosa. Eu falei assim, que mensagem bonita. Vou copiar esse negócio aqui. Né? Aí vai procurar a fita do negócio. Vai procurar. Na hora que eu descubro, alguém da evangelização de pegar a fita e gravar uma música da Xuxa em cima do negócio. Não estava identificado, a pessoa pegou, colocou lá 20 anos atrás. Perdeu a mensagem. Acabou. Eu fiquei assim, minha mensagem bonitinha, né? Então, olha, hoje não, já tem aí mídia digital, só perde se você quiser, né? Então, nem se roubar seu celular perde, né? Porque você tem lá na nuvem, né? Então, assim, isso é forma, gente, a forma facilita o processo.
Mas a questão toda, como é que se faz a melhor psicografia? Gente, é sentar e escrever. Normalmente, né, uma coisa que é legal para ajudar o pessoal que está começando com psicografia, escrever sobre o quê? Aí entra a leitura. Por exemplo, você pega um texto ali do Evangelho, faz uma leitura. Aí com aquilo na cabeça você senta. Ou então, por exemplo, uma mensagem para uma pessoa, você vai pegar o nome da pessoa, vai mentalizar a pessoa e ver o que sai. Se você conhecer um mínimo ali da situação, fulano, normalmente as psicografias você coloca assim, quem pediu, né? E por quê? Porque senão também conta coisa demais, aí o médium viaja na maionese e inventa lá na cabeça dele. Mas tipo assim, fulano de tal, suicídio. Você já sabe. Entendeu? Você pega lá, aquilo vai te dar um fio da meada ali, para você puxar, né? Só que o que acontece? Às vezes a gente fica esperando uma coisa muito mirabolante, né? Descendo das estrelas galácticas aqui na Terra. Uma luz que brota no coração do homem e se abre para o coração. E aí vamos ver, né? Aí a gente quer uma coisa muito, né, pomposa, né? Assinado, né? Jesus. Né? Né? A gente pode receber a mensagem de Jesus? Pode, tá, gente? Né? Mas se você receber uma mensagem de Jesus, não que você lê, você vai ter que ser um trem nível evangelho. Você vai pegar, você fica nossa, que evangelho aqui, nossa, aqui, né? Aí é de Jesus. Se for nível evangelho ali, né? Tipo o sermão da montanha ali, um trem que trem profundo. Aí sim, né? Mas se for Jesus pedindo para você, né, lavar a parede da casa espírita lá com sabão, né, aí não vai rolar. Pintar a parede de laranja, Jesus não vai descer dos planos de luz para me falar que tem que pintar a parede da casa espírita, né? Quando muito ele pode descer para poder falar assim, tem que aumentar essa cesta básica sua aí, fazer caridade. Perdoa aquele cara lá que você está pegando no pé dele, talvez, né? Jesus viria, né? Mas aí você tem que entender essas questões. Aí que entra a questão do estudo, né? Aqui nós falamos da psicofonia intuitiva, né, que é o do palestrante, e tem a psicofonia, que é aquela que a gente já falou, que é o sonambúlico, né? Que às vezes a pessoa está passando a mensagem da espiritualidade, ou ela está tirando do próprio arquivo mental dela, né? Então, muitas vezes um espírito não precisa estar do meu lado para me ter uma comunicação. Às vezes, por si só, o médium já detém algum conteúdo ali que é muito útil. Então ele tira do arquivo mental dele lá, da encarnação, tira e escreve. Ou então ele fala daquilo, né? Ele materializa algum conceito que está além um pouquinho, né, daquela situação. Você quer falar alguma coisa? Não, a gente não chegou na parte que eu... Pode falar da parte que você quer falar. Psicografia, na verdade. Tem a psicografia mecânica, né? E aí eu fiquei pensando na dificuldade que às vezes a gente tem de estar ali presente com outra pessoa na sua mente e você escrever o negócio. E aí eu fiquei pensando, será por que dessa mediunidade, assim? Porque no meu ver ela é um pouco mais difícil. Imagina intuitivo, então. Pois é. Não é mais difícil, é porque assim, a gente é porque nós não estamos acostumados. Na verdade, não é mais difícil, é até mais fácil. O negócio é que quando você percebe, você bloqueia, né? Como eu falei lá, lembra lá o livro lá que eu falei para vocês lerem lá, Domínio da Mediunidade. Tem um episódio lá no Domínio da Mediunidade, né? Tá no capítulo lá que é o que é a mãe, o filho e a filha fazendo educação mediúnica. Aí eles estão lá dentro da reunião, né? E aquela dificuldade, eles não conseguem escrever nada, até falam disso aí, né? Não conseguem perceber os espíritos que tem truncado. Na hora que eles saem na rua, estão os três conversando sobre a reunião lá, desanimado, né? Aquele trem lá, a mãe tá, o filho também, né? Aquele papo derrotista lá, tudo é ruim, tem que entender. O que acontece? O André Luiz sai com o mentor da reunião, né? O mentor chega lá, põe a mão na cabeça da menina lá, da adolescente, e ela começa a falar tudo que ele queria falar. O espírito vai falando, ela vai repetindo. O André diz, lá dentro daquele jeito, aqui fora assim. E a menina vai falando, não, que nós temos que nos esforçar, que nós vamos fazer acontecer. E o irmão e a mãe lá macetando a menina. Que você é muito jovem, que você ainda não sofreu o suficiente, que você não sabe quanto que a vida é difícil, que você papapá, né? Ou seja, eles estavam resistindo à influência espiritual. Isso mostra muito do estado mental. A menina, o que estava acontecendo ali? Ela estava totalmente debaixo da intuição do mentor. O que ele falava, ela repetia.
Mas, qual que era a diferença? Ela não percebia. Então, como ela não percebia, ela deixava. Ela não estava preocupada, nossa, será que é o mentor mesmo? Será que é o espírito? Será que não é? Não, isso é para ela, é ela falando ali. Né? Por isso que, às vezes, a simplicidade facilita. Entendeu? Então, às vezes, por isso que é a questão que eu estava falando. Às vezes, a gente é muito preocupado com a forma, e às vezes a forma nos limita do ponto de vista da simplicidade. Então, por exemplo, quando Kardec fala para a gente treinar em casa, psicografia, por que ele está falando isso? Porque é mais espontâneo. Você escolhe um dia, uma hora lá, faz uma prece, né? Fala assim, amigo espiritual, vamos tentar esse negócio aqui? Bora, vamos lá. Não veio nada de interessante. Não tem problema não, vamos tentar de novo. Escolhe um tema, um assunto sobre o qual escrever, entendeu? Ou, né, normalmente você faz uma leitura, pega um texto do Evangelho ou alguma coisa, né? Que aí a coisa flui, né? E às vezes aquilo, quando você não está ali sacralizando aquela situação toda, flui mais fácil, né? Por quê? Porque normalmente todo ritual, gente, é para quem está assistindo, não é para quem está realizando. Todo fenômeno espiritual, quanto mais simples, mais profundo. Quanto mais cheio de pompa e de ritual, mais esvaziado aquilo fica, até que chega um ponto que vira um teatro, que é o que acontece muitas vezes com as religiões. Começa muito simples, muito tranquilo, muito bonito, maravilhoso, aí eles vão teatralizando o negócio tanto que chega um ponto que só tem teatro. Não tem mais nada de espiritual, é só um repetir de marcações ali, ó. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Perdeu a essência espiritual. Então, né, sempre que a gente começar a perceber que nós estamos ficando muito mecânicos com qualquer ação do bem, vão voltar à primeira vibração que os espíritos falam pra gente. Qual que é a primeira vibração? É a simplicidade. Vamos reaprender, vamos fazer os passos atrás e vamos trazer de novo o conteúdo da simplicidade, né? Então, muitas coisas mediúnicas, muitos fenômenos mediúnicos, né, nós temos que estar conscientes que eles podem estar acontecendo, mas a gente precisa se preocupar com isso não. Por exemplo, você está lá conversando com alguém lá, ajudando alguém, falando, nossa, será que tem um espírito aqui me intuindo? Não precisa disso. Mas você pode pensar, se eu estou aqui fazendo bem, com certeza alguém está me ajudando aqui, vamos embora. Entendeu? Então são coisas, a mediunidade ela é mais simples do que a gente imagina, né? Os espíritos, eles não estão preocupados em aparecer na história. Uma coisa que a gente tem que lembrar. Os espíritos não precisam que você escreva. Só quando você vai fazer alguma coisa que é mais oficial, você vai mandar uma mensagem, né, psicografada, aí você vai falar quem que é o espírito, entendeu? Porque aquilo ali tem um objetivo. Mas normalmente os espíritos, eles não estão interessados em aparecer, entendeu? Eu lembro que quando eu comecei a fazer psicografia, eu estava lá na minha casa lá, né? Eu ficava conversando com os outros lá, um monte de gente pedindo ajuda, né? Aí um dia o Lucas chegou para mim e falou assim: "Por que não mandar uma mensagem para as pessoas?" Eu falei assim: "Mas que mensagem?" Aí eu falei: escreve aí, eu vou falar um negócio para você. Escreve aí. Aí eu escrevi uma mensagem, no WhatsApp mesmo. Mandei para a pessoa. Aí a pessoa me responde: "Nossa, que é isso? De onde que veio isso? Você que escreveu?" Obrigado. Eu falei: "Não, fui eu, não, foi o espírito." "Nossa senhora, que coisa maravilhosa. Eu posso passar para minha, sei lá quem, para minha cunhada?" Eu falei: "Pode." Começou assim. Aí o Lucas viu para mim e falou: "Faz o seguinte, começa a mandar isso para todo mundo que você conhece." "Ah, mas o que eu vou colocar seu nome?" "Ah, não precisa colocar nome não. Manda, como se fosse seu." Eu que fiquei incomodado, comecei a colocar o nome assim, falando, o pessoal acha que isso é meu, não é? Né? Foi assim, virou livro. Virou livrinho. Vai virar o terceiro livro já. Entendeu? Já está pronto, já está para. O segundo já está para fazer negócio de gráfica lá, corrigir esses negócios. Entendeu? Então, assim, às vezes vem, do nada, não é sentar assim, hoje eu vou sentar aqui, amém, aleluia, escrever um livro. Força superior. Nesse caso, não. Mas se for um livro de história, né, um livro que tem um romance mediúnico, aí é outro caso. Aí você tem que sentar e tem que dedicar um tempo ali, né? Então, assim, aí já é outro tipo de envolvimento mediúnico. Por exemplo, eu estou lá fazendo, eu tô psicografando um tipo de livro assim. Aí é outra coisa. E flui rápido. Eu fiz um livro que ele está dividido em duas partes. A primeira parte dele eu fiz em 2 meses. Agora tem que fazer a segunda parte. Mas está lá pronto, mais de 200 páginas lá do negócio pronto. Entendeu? Aí agora é a segunda parte do negócio. Aí... Não, isso é um romance histórico.
Tá, pega Jesus, mas é outro som, né? Senão fica dando spoiler. Eu acho que vai ser relacionado à dogma mesmo. É porque existem algumas religiões onde as psicografias elas são lidas, mas são jogadas fora. É alguma coisa. Nossa, toda hora chegou a doação, não. Porque, sim, a pergunta é, por que o médico pode... Não sei de onde que... Não, por quê? Não sei, isso aí é uma coisa que é do grupo. Não tem nenhuma base para isso em lugar nenhum, não. Mas por que joga fora? O objetivo do Kardec é endoidar se ele visse esse negócio aqui, é jogar psicografia fora. Imagina, lá com os negócios do livro dos médios, lá dos espíritos, lá e jogar fora. É porque eu imagino, né, que deva ser tipo o que aconteceu com o Chico. É o que, assim, às vezes as pessoas tomam uma história particular de uma determinada situação e acham que é a regra geral. Né? Diz que quando o Chico começou com a mediunidade, tinha lá 18 anos, ele psicografou um monte de coisa, ele tinha um baú cheio de psicografia. Aí o Emmanuel virou para ele e falou: queima isso tudo que agora que nós vamos começar a trabalhar. Entendeu? E aí ele jogou fora, queimou lá, não sei o que ele fez com a psicografia, que aí depois ele começou a produzir os livros. Primeiro lá o Parnaso Além do Túmulo, lá, que é o primeiro livro que ele psicografa. Veio depois disso. Para algumas, aí que entra a questão. Algumas pessoas escutam essa história e entendem. Aí o que a pessoa entende? Psicografia tem que jogar fora, queimar, porque o Emmanuel falou para o Chico fazer isso, é a regra geral do universo. Vocês entenderam? Porque às vezes a pessoa não tem um certo discernimento. E aí às vezes a pessoa é um dirigente de uma casa espírita, Emmanuel falou que psicografia tem que queimar. Está errado? Não. Mas qual psicografia que o Emmanuel falou? Foi umas primeiras lá que o Chico fez lá, senão ele tinha queimado os livros também. Exatamente, às vezes o que falta é contexto. Aí essa história passa para um, que passa para outro, que passa para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o 12º, e chega lá numa casa espírita, lá no interior de Pernambuco, né? Que alguém contou para o outro, que contou para o outro, que contou para o outro, que chegou nele. Aí vira uma regra absoluta, ó, tem que queimar, não, tem que ter um dia especial para queimar, porque, né? Se não queimar, meu Deus, está dando problema aqui na nossa casa. Aí eu sei porque o Zé guardou 3 psicografias dentro da gaveta, lá, achei. Aí faz reunião com o Zé, por que você guardou as psicografias? A espiritualidade manda queimar. É porque o que acontece? Nós, enquanto estudiosos ainda, nós estamos muito limitados, né? É igual aqui, nós estamos fazendo uma reunião de estudo de mediunidade aqui, poucas pessoas participam, incluídos os médios. É uma dificuldade fazer os médios estudar mediunidade. Por quê? Porque normalmente o médio acha... primeiro, o médio acha que sabe tudo, e acha que se ele souber, os espíritos vão vir e vão contar para ele. Então, assim, eles estão blindados 2 vezes de estudo. Não precisa estudar, não. Você sabe tudo, né? E o que você não souber, o Espírito de Luz vai vir te contar, né? Não é assim que funciona, não. Aí o que vai acontecer? A espiritualidade vai lidar e vai agir com o material que ela tem em mãos, gente. Mas aí tem que levantar alguém e falar assim: por quê? Onde está escrito isso? De onde vocês tiraram isso? Ah, porque os espíritos mandaram. Que espírito? Assim, tem umas coisas que a gente tem que ser mais chato, né? Ah, então vamos fazer uma reunião, chama esse espírito aí. Aí o espírito manifesta: meu irmão, por que você está falando para fazer isso? Onde você tirou isso? Ah, porque é bom por quê? Tem alguma hora doutrinária que fala disso? Sério? Se for espírito de luz, ele vai te explicar aquilo com o maior prazer da vida dele, né? Se não for, aí você vai ver que o espírito começa a mandar você calar a boca, vai falar que você está sendo, né, que você está criando problema, que você está obsidiado. Aí o médium vai ficar com raiva de você, porque normalmente isso vem da cabeça do médium, não é de espírito nenhum, né? Mas aí entra a questão do questionamento. Mas até para a gente questionar alguma coisa, a gente tem que saber, gente. Por isso que, muitas vezes, a religião é uma ferramenta de controle de consciências alheias, né? E isso em todas, inclusive na doutrina espírita. Existem médiuns na casa espírita, em algumas casas espíritas, que o cara age como se ele fosse um ditadorzinho encarnado ali. Só faz o que ele aceita, o que ele quer. Por quê? Porque ninguém questiona, né? Porque às vezes a pessoa fala com uma vozinha boa, né? Eu sou muito bonzinho, mas faz só aquilo que eu mando, tá? Não discorda de mim não, porque eu que falo aqui em nome da espiritualidade, tá bom? Não, meu filho, pode discordar os espíritos, você não fala em nome da espiritualidade não, né? Então, às vezes alguém, né, são questões pra gente, isso demanda o quê? Estudo, entendimento, conversar, aprender, né? Por isso que o Kardec guardava todas as mensagens, para ele poder ler depois. E não era para criticar não, normalmente ele publicava, o que ele tirava era mínimo ali, né? Porque eram boas, ele sabia tirar a essência do negócio, porque ele lia, porque ele estudava, né? É a mesma coisa, falar assim, imagina a obra, né? Por exemplo, às vezes você vê obras psicografadas
que são os sofríveis do ponto de vista histórico. O cara me faz um livro sobre a vida de Jesus, o cara não sabe nada sobre aquilo. Então ele parece novela da Globo. Já viu as novelas da Globo? Novela de época? Novela de época da Globo, como é que é? É o pessoal vestido com a roupa do passado, mas agindo igual hoje. Não é assim? Não é assim que é a novela de época, né? Né? Você bota lá a novela do século XVII lá, a pessoa dançando funk. Mas não existia naquela época, a pessoa não falava, não pensava dessa maneira. Então tem um trem errado ali. Né? Eles não querem reconstruir aquilo ali. É a mesma coisa, o cara faz um livro sobre a vida, sobre uma coisa do passado, ele não sabe minimamente como é que funcionava aquilo. Né? A referência que ele tem de Império Romano é aqueles caras que vestem de Império Romano na época da festa, né? Da procissão do Senhor Morto. Né? É aquilo ali que ele tem de referência do Império Romano. Entendeu? Ele não sabe, ele nunca pegou um livro. Não, entendeu? Isso facilita o processo. Né? Então, assim, são coisas que a gente tem que lidar. Gente, nós vamos interromper aqui, semana que vem nós continuamos. Nós temos que falar aqui da psicofonia e da psicografia aqui. Tem a psicografia mais legal de todas, que é a tal da pneumatografia, né? Que os espíritos escrevem direto, assim. Raríssimo, eu nunca vi. Tá? Na época do Kardec devia ter. Né? Se botava uma folha assim, ó, e colocava lá, fazia a prece, aparecia escrito. Tá? Era a mediunidade mais interessante, mas mais fácil de fraudar. Só você escrever com tinta de suco de limão, né? Já viu? Os meninos faziam antigamente. Né? Escrevia com a tinta, fazia uma mistura lá com suco de limão, passava no lápis e escrevia. Aí quando você joga lá um outro negócio lá, aparece o que está escrito. Né? É um dos motivos para não ter mais pneumatografia, que era uma do que o pessoal mais fraudava. Entendeu? O Houdini adorava desmascarar. O Houdini é aquele mágico americano lá. Ele detestava espiritualidade, médium, né? Uma parte da vida dele dedicava a desmascarar charlatão, né? Então ele fazia isso direto lá. O cara que fez uma fraude aqui, né? Mas é outra história. Vamos lá, né, gente? Fazer nossa prece para a gente ir para a parte prática. Semana que vem nós continuamos aqui com o capítulo. Mestre e amigo Jesus, espiritualidade amiga, te pedimos neste momento o auxílio e a paz, o entendimento, a disposição para questionar sem agredir, para aprender, para distribuir aquilo que sabemos e aceitar com humildade as impressões, os conhecimentos e entendimentos daqueles que caminham conosco. Ajuda, Senhor, para que possamos lembrar sempre que dentro do conteúdo da mediunidade, a forma é o que menos importa, mas sim a essência e o conteúdo de amor, de consolo, de cada mensagem. Ajuda-nos, Senhor, a seguir e dá-nos a força, o entendimento, a paz e o carinho. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então é isso, né, pessoal? Vamos lá, prática. Né? Queria agradecer aí o pessoal que ajudou a gente com a cesta, né? Nós entregamos ontem. Eu não estava não, mas fiquei sabendo. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.